Bom dia, gente. Tudo bem? Dando continuidade aí à nossa matéria, nós continuamos então no capítulo 12, página 383. Nós falamos de osmorregulação e agora nós vamos falar de excreção, anatomia, nós vamos falar aí do nosso sistema urinário e da anatomia do sistema excretor de alguns outros seres vivos. Módulo 47 e 48, ele vai falar pra gente dos tipos de excretas e a anatomia de todos os seres vivos, que vai ser comparada posteriormente. Bom, para quem não sabe o que é excreta, excreta vai ser tudo aquilo, digamos assim, de ruim que o nosso corpo produz e geralmente não deve ser absorvido novamente por ele, como é o caso aí da ureia, como é o caso aí de algumas outras substâncias que não vão fazer bem para o nosso organismo. Que substâncias são essas? São substâncias que geralmente podem ser tóxicas ou não. Bom, o nosso metabolismo, de maneira aí bem sucinta, ele pode ser definido como conjunto de reação química que ocorre nas nossas células, sendo responsável aí pelo nosso metabolismo e fazer ele funcionar. Durante o metabolismo, as células elas vão absorver nutrientes, como, por exemplo, a glicose, aminoácidos, vitaminas, sais minerais e oxigênios. Além de controlar todo o equilíbrio interno do nosso corpo, a água e os sais, juntamente com o processo aí de osmorregulação, eles são fundamentais para eliminar substâncias tóxicas. E essas substâncias tóxicas são as mais comuns associadas aí pelos organismos. Quais são as substâncias tóxicas que nós temos? Nós, seres humanos, nós vamos ter o ácido úrico. É uma substância tóxica que vai ser eliminada. Existe também a ureia, que essa é predominantemente dos mamíferos. E temos a amônia, que é a substância mais tóxica de todas, dessas três que foram faladas. Na construção do nosso organismo, nós vamos encontrar aí proteínas em grande quantidade. E dentre essas proteínas, nós encontramos duas aí que ficam nos nossos músculos, chamada de actina e miosina. Essas duas proteínas juntas, elas atuam no processo de construção muscular. E há também outras proteínas presentes no nosso tecido conjuntivo, que é responsável por ancorar e estruturar os órgãos aí dentro do nosso corpo. Na manutenção do nosso organismo, as proteínas atuam em determinados ciclos, como o período fértil para a reprodução, para a produção de hormônios, todos os hormônios do nosso corpo, como por exemplo o hormônio do crescimento e desenvolvimento, que é produzido principalmente quando a gente dorme. Por isso que fala que tem que dormir para crescer, por exemplo, porque esse é um hormônio produzido durante o sono, durante o período em que a gente dorme. E aí, esses hormônios, eles são responsáveis por diversas funções no nosso corpo. Esse é apenas um dos hormônios aí de crescimento. As proteínas também são responsáveis por defender o nosso organismo contra ataque aí de agentes infecciosos e, além disso, possibilita que as reações químicas sejam viáveis e sejam catalisadas, ou seja, que elas aconteçam de fato aí no nosso corpo. As excretas nitrogenadas. Essas excretas são esses produtos que podem ser tóxicos e vão ser eliminados do nosso corpo. Então, no processo aí de quebra de proteínas, são liberados os aminoácidos e alguns subprodutos, como excretas nitrogenadas. O que quer dizer uma excreta nitrogenada? Quer dizer que ela possui nitrogênio, daí vem o nome nitrogenada. Esses resíduos que são tóxicos em grandes quantidades. As excretas elas devem ser eliminadas a fim de permitir o equilíbrio interno do organismo. E como eu falei para vocês, os animais eles vão produzir três tipos de excretas nitrogenadas: a amônia, a ureia e o ácido úrico. E eles vão ser denominados de acordo aí com a substância nitrogenada que eles excretam, podendo ser
amoniotélicos, ureotélicos e uricotélicos, de acordo aí com a substância que eles eliminam do corpo. A amônia, ela é muito tóxica para o ser vivo e para ser eliminada, ela precisa de grande quantidade de água. Então, dessa forma, o ambiente aquático propicia água suficiente e, portanto, os animais que são invertebrados e alguns peixes ósseos fazem a eliminação dessa excreta em ambiente aquático. Nos animais terrestres, a gente metaboliza aí a amônia, e essa amônia ela é transformada em ureia. Nesse processo, nós temos um gasto energético, porém, a ureia é uma substância menos tóxica e ela pode ser armazenada dentro do corpo por um período. Além disso, ela necessita de menos água para ser eliminada. Esse tipo de excreta, ele é característico de mamíferos, peixes cartilaginosos e anfíbios. Para quem não lembra aí de peixes ósseos e cartilaginosos, peixes ósseos, todos aqueles que possuem ossos, como por exemplo a sardinha. Peixes cartilaginosos, nós temos tubarões e raias, por exemplo. Então, os peixes cartilaginosos, eles vão eliminar amônia. Os peixes cartilaginosos eliminam ureia. Os peixes ósseos eliminam amônia, tudo bem? E ele traz como exemplo pra gente aí de um animal terrestre que elimina a ureia, o rato canguru, esse que está sendo mostrado aqui do ladinho. Então, ele tem aí uma pequena quantidade de formação de água nos processos metabólicos e somada aí a água ingerida na alimentação é suficiente para a sobrevivência dele. Esse rato, ele vive no deserto e ele tem aproximadamente 10 centímetros. Ele não bebe água diretamente, a água que ele tem no corpo, ela vem aí dos alimentos que ele come. Continuando aí nas excretas, nós temos aí alguns animais terrestres que transformam a ureia em ácido úrico, também com consumo de energia. E para compensar esse gasto energético, o fato do ácido úrico ser uma substância menos tóxica entre as três excretas e pode ser excretado praticamente sem que haja uso de água. Assim, essa substância ela vai ser excretada juntamente com as fezes, no formato aí de uma pasta esbranquiçada. Então, geralmente, quem faz a eliminação desse tipo de excreta são insetos, aves e alguns répteis. E aí ele diz assim: basta observar as excretas de uma ave para notar a presença do ácido úrico. Então, uma ave, um pássaro, uma pomba, por exemplo, fez o cocô lá no vidro do carro. Aquele cocô é junto com o xixi dela. Então, é uma única substância que é eliminada. Tudo isso para redução de peso corporal. Então, ela não tem bexiga urinária, as aves. Isso é uma adaptação para que ela possa voar. E aí, cada animal tem uma adaptação necessária para o ambiente em que vive, como nós já estudamos anteriormente. Então, nas aves, nós notamos aí a presença do ácido úrico, assim como alguns répteis que vivem em ambiente bastante seco e não tem aí tanta água no seu corpo. Aqui embaixo ele mostra pra gente a anatomia dos animais. Então, os mecanismos e estruturas capazes de atuar na regulação e na concentração de substância aí, de água e outras substâncias no corpo, né? Então, aqui na primeira imagem, a gente tem estruturas de uma esponja e aqui do lado nós temos aí de um quinidário. Aqui é uma água viva e aqui parte de uma esponja. Os organismos mais simples são as esponjas e os quinidários, são uma exceção, pois eles não possuem estruturas especializadas para controlar a concentração interna por meio de suas superfícies corporais, num processo chamado de difusão simples.